projeto aprovado pelo Departamento de Educação e Cultura, Prefeitura de Porto Amazonas, Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo sem estar aqui nesse lugar. Aqui na BR-277, entre os quilômetros 76 e 78, na divisa de Curitiba com São José dos Pinhais, embaixo desta ponte, quando as águas do rio Iraí se encontram com as águas do rio Atuba, aqui é que nasce o rio Iguaçu, o mais importante rio do estado do Paraná. Mas, como você está vendo, ele nasce morto, agonizando por causa do descaso. Aqui nessa região onde ele nasce é a região mais populosa do estado e boa parte dela, infelizmente, não respeita e joga lixo e esgoto clandestinamente em suas águas. Sem falar das grandes indústrias, do lixo industrial, o esgoto não tratado, entre outros. Grande parte do lixo a gente consegue ver aqui boiando, mas tem muita coisa que afunda. Também há uma poluição invisível, que é aquela causada pelo descarte incorreto de medicamentos e defensivos agrícolas. E assim é que nasce o mais importante rio do Paraná, o mesmo rio das Cataratas. Ainda aqui em Curitiba temos a sede do governo estadual, e o nome do prédio é uma homenagem ao rio Iguaçu. O Palácio Iguaçu é onde fica o político mais importante do estado, o nosso governador. Ao lado do Palácio Iguaçu existe esse imenso painel de azulejos, com 50 metros de comprimento, e é uma criação de Rogério Dias, com execução de Lício Esmanhoto. Aqui onde ele fica é a Praça Rio Iguaçu. O painel é uma representação do rio desde sua nascente até o ponto em que desemboca no rio Paraná, logo depois de passar pelas cataratas. Ao longo dele, o artista fez a representação de vários símbolos e épocas importantes que o rio passou. O rio Iguaçu tem mais de 1.300 quilômetros. Nesse painel podemos ver a ponte de Dona Vitória, vapores, índios, pássaros, inúmeras representações que tem no rio Iguaçu, ou que fizeram parte do rio Iguaçu. E o artista representou bem a sinuosidade, que é esse movimento de serpentear que o rio faz. O painel retrata ainda a foz no rio Paraná. No final desse painel, ou no começo, temos um trecho do relato de Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que ele escreveu quando descobriu as cataratas do Iguaçu. De como o governador seguiu com canoas pelo rio Iguaçu para desviar o mau passo de um salto que o rio fazia. Levou por terra as canoas à força de braços. O governador comprou algumas canoas dos índios e embarcou com 80 homens rio Iguaçu abaixo, seguindo o restante por terra, devendo todos se juntarem no rio Paraná. Mas, ao irem rio Iguaçu abaixo, era tão forte a correnteza que as canoas corriam com muita fúria, logo adiante do ponto onde haviam embarcado. O rio dá uns saltos por uns penhascos enormes e a água golpeia a terra com tanta força que de muito longe se ouve o ruído, de modo que foi necessário sair da água, tirar as canoas e conduzi-las por terra até passar por aqueles saltos. Do relato da expedição de Dom Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que descobriu as cataratas do Iguaçu em 1542. Longe da nascente, aproximadamente 100 quilômetros,
Já em terras porto-amazonenses é que o rio começa a ganhar vida. Devido às inúmeras corredeiras, cachoeiras e quedas d'água que o rio possui, faz com que o oxigênio seja injetado nas suas águas, o que faz com que micro-organismos possam decompor os poluentes da água, ajudando-o na sua purificação e possibilitando que a vida retorne ao rio. Mas, mesmo assim, ainda em Porto Amazonas, a cada cheio que o rio tem, é possível ver muito lixo boiando em suas águas. Muitos ficam presos em árvores, pedras e nas suas margens. Quando chove, a tendência é que o rio ele suba, ele se eleve, e como é uma elevação provocada pelas chuvas, essa elevação ela não se mantém, ela sobe rapidamente e baixa. E foi isso que aconteceu aqui nesse local que eu tô. Eu tô aqui nas ruínas da comissão, na rua Conrado Burrer, e aqui tem uma característica que quando o rio sobe e ele acaba entrando nesse espaço onde eu estou aqui e forma como se fosse uma lagoa aqui. Só que agora já baixou a água, só que sobrou todo o lixo aqui, material que não deveria estar aqui, nem deveria estar no rio, né? As únicas coisas que deveriam estar no rio são as plantas aquáticas que ficaram presas aqui. Eu vou virar a câmera aqui para que você possa ver. Olha só. Então, ali é o rio, ele ainda está elevado, aqui forma como se fosse uma mini lagoa, só que já recuou todo essa água, né? Toda essa água recuou, fica madeiras, ó, essa madeira aqui estava boiando e ficou presa aqui, ó. Esse tronco de madeira estava boiando, tudo isso daqui estava boiando e ficou preso. Chegando mais perto do rio aqui, que ainda tem muito lixo aqui, ó, nas margens lá, ó. Muito isopor, garrafas de vidro. Por causa da presença constante desse tipo de lixo, há mais de 40 anos é realizada a limpeza no rio Iguaçu, em que voluntários fazem a retirada de toneladas e toneladas de lixo do rio, sempre com o apoio de empresas, instituições e o poder público. Só gostaria de agradecer, né, a presença de todos estarem aqui. Isso mostra o quanto a sociedade está preocupada com o nosso futuro e com o meio ambiente, né? Então, essa parcela de cada um se juntando para que possa aí estar amenizando aí os impactos do lixo que vem. Sempre a gente gosta de deixar bem claro que esse lixo não é dos porto-amazonenses, né? Vem da região metropolitana, mas o importante é que cada um dá a sua parcela de contribuição e com isso auxilia para que a natureza possa estar se regenerando e melhorando. O rio é nosso patrimônio maior, e é um pouco que podemos aí trazer, né, e proporcionar para que a natureza possa estar sempre exuberante e bela como sempre. Mas agradeço a todos, que tudo corra bem, que Deus abençoe, que seja um dia produtivo e que possamos tirar aí, né, muito lixo do rio aí para que possa estar fazendo uma limpeza geral. Obrigado a todos, obrigado para quem colaborou, participou, né? Tá aqui o Adalto com toda a sua equipe, CPFL, o colégio também, prefeitura dando sua parcela também. Então agradecemos e principalmente a toda a população, que sem vocês nada seria possível. Isso mostra aí a conscientização de cada um, preocupado, né, com o nosso futuro e, como eu falei, com o nosso bem maior, que é o Rio Iguaçu. Muito obrigado a todos. Um registro importante sobre a limpeza do Rio Iguaçu aconteceu na última limpeza em 2024,
onde uma lata de alumínio foi encontrada que havia sido fabricada no ano de 1995. E eu digo assim, tipo uma sugestão, né? Que para esse lixo, se alguém fizesse uma barreira lá em cima, órgão competente, né? Para segurar um pouco desse lixo. Mas é difícil, porque, que nem eu digo, agora é época de pescaria, vem barcos direto, de todo lado tem nas pousadas, tem aqui. E é difícil você ver descer em barco um deles que traga um saco do lixo do rio, sabe? Então eles pescam, ficam lá e venham, e tem uns que deixam onde acampam, fica material, fica o fogo, e eles, infelizmente, se cada um deles que viesse pescar retornasse com um saco de lixo, né? Mas é difícil, né? Ele Tem traz que ter uma garrafa, não digo, atrás em lata, uma para comer, conscientização, para beber, né? fazer a consciência. Leva de volta. Quando ele passar aqui na cidade, ele põe no sistema de lixo que nós temos na Tem a cidade. parte de coleta. Tem a parte de coleta. Porque para trazer esse lixo, para voltar com o lixo vazio, é mais leve do que quando ele veio, porque ele veio tudo cheio. Né? E outra, se ele vê uma garrafa PET passando, uma coisa, outra, um tênis, joga dentro de uma sacola e traz. Se a metade fizesse isso, ajudava bastante. Né? Você vê, nós colocamos aquelas placas de conscientização Não ali, adianta, né? não Não adianta, ajuda, não né? adianta. É complicado, Sabia né? que- Infelizmente. Teve uma ocasião que foi colocada uma rede de contenção. Foi, o Mário colocou ali. O Mário colocou. Estava indo bem, até que deu uma enchida do rio e desceu uma árvore no meio do rio e ela foi na rede e a rede não resistiu, arrebentou, certo? Claro, só se montasse cabo de aço, né? É coisa meio impossível para gente que não tem recurso para isso. Não recurso financeiro, é meios de ir lá no meio do rio, esticar um cabo de aço, aí é coisa diferenciada. Mas ajuda bastante, porque ele fez enviesado. O lixo bate aqui, aquele que flutua, aquele que a gente vê. E vem aqui na mão da pessoa para recolher. Então você tem que ir pelo menos 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, ou 3 vezes, sei lá, depende do tempo da pessoa, para recolher essas coisas que estão descendo. E é o dia inteiro descendo, é o dia inteiro. Quando o rio está baixo, maneiro, aí não é tanto, então não vê tanto. Por quê? Porque ele encosta nas margens e segura. Mas encheu o rio, vem tudo para Ele baixo. vem lavando desde lá de cima, vem limpando tudo lá daquela região de Araucária, antes de Araucária. Não, e a gente, Fazendo Rio Grande. e nós temos bastante medo, assim, pensamento, né? Que até umas alturas lá em Balsa Nova, no próprio Rio Iguaçu, não tem quase peixe, né? Não. E se continuar assim amanhã ou depois, Claro. vai chegar para nós, né? Claro. Então a gente tem essa consciência de ter esse medo. Que amanhã ou depois o nosso rio não tenha nem o peixe mais. Trabalhei em General Lúcio, na região de Guajuvira. Nós trabalhava na Ivaí Engenharia de Obra. Nós fizemos, a Ivaí fez as pontes em Guajuvira e General Lúcio. Então deve ter alguém ainda daquela época que trabalhou comigo lá, a cada 15 dias, falava o pessoal que era uma empresa que tem em Araucária, ela soltava um produto no Rio Barigui. O Rio Barigui soltava aquele dejeto do Rio Iguaçu, que está a alguns quilômetros dali de General Lúcio. Quando era o tal dia, que eu não lembro mais ou menos assim, uma data exata, mas vamos dizer que no dia 1º eles abriram as comportas lá em Araucária, soltavam no Rio Barigui. Abriu às 7 horas da manhã. Quando era às 10 horas, 9, 10 horas da manhã, nós já tinha um cidadão que ele era cozinheiro da nossa equipe, ele ficava sobre a ponte provisória que nós estávamos trabalhando, para cima, 200 metros para cima da onde era a obra, tem uma curva do Rio Iguaçu. Daí aquele cozinheiro, ele dava um alarme, ele gritava, pessoal, começou a corrida do peixe.
Então o nosso chefe, o nosso encarregado, que infelizmente já é falecido, que era o Anel Feitoli, ele, com a ordem da engenharia da chefia da Ivaí, ele liberava todos os funcionários que estavam trabalhando na ponte para ir fazer a coleta dos peixes. Faltava oxigênio na água, os peixes ficavam, nós dizíamos, com o bico fora d'água. E ali nós recolhia bagres, recolhia carpa, recolhia traíra. Era no período de 40 minutos, 1 hora, era o tempo. Os anfíbios, rã, sapo, eles saíam na barranca do rio, das prainhas, e eles estufavam assim, ficavam assim, fazendo assim. Nós chegamos a pegar numa ocasião, que era antevéspera de Natal, dia 20 de dezembro, nós recolhemos 200 quilos de peixe. Numa pegada dessa aí, 200 quilos de peixe. Bagre, traíra, carpa, mandi, o que tinha, os peixes que tinha naquela época no Iguaçu. Eu estou navegando aqui pelo Rio Iguaçu, como faziam os antigos marinheiros, para que você tenha uma noção de como era o rio naquela época, como era navegar naquela época. Esses aqui são os espigões. Eles vêm desde da margem do rio até quase o centro. Eles serviam para direcionar o fluxo da água e criar um canal, criava um canal bem ali. E esse é o som que o pessoal na época da navegação e inclusive até hoje ainda escuta aqui no rio. O amanhecer, a alvorada festiva aí dos pássaros. Tem 3 garças ali. Estão pescando. Na nossa frente temos o Cais do Bétega, em ruínas, né? Ele ia dali até ali, por toda a curva do rio aqui. Esse daqui é o último quilômetro antes de chegar no Cais de Porto Amazonas, no local denominado como quilômetro 0. Olha só como é a estrutura desse cais aqui. Totalmente cheio de pedras, foram encaixadas ali. Todo ele é assim. Ao longo dele tem essas entradas ali, que serviam para o pessoal descer. Ele fica bem na curva do rio aqui, ó. Vou pegar um ângulo maior aqui agora para que você veja. Por toda a curva ele se estendia. Este aqui é o Cais de Porto Amazonas. Ele está localizado no quilômetro 0 do Rio Iguaçu. Daqui até a União da Vitória são mais de 360 quilômetros
de navegação. Veja como ele era na época da navegação e agora como ele está hoje. Porto Amazonas é considerado o quilômetro zero do Rio Iguaçu. Daqui até Porto Vitória são mais de 360 quilômetros de rio navegável. E para saber um pouco sobre a navegação, eu fui até a cidade de São Mateus do Sul, onde eu conversei com o pesquisador José Nelson Chaves de Souza, que me explicou muitas coisas sobre esse período. E a navegação, como começou a navegação aqui na região? Veja bem, a navegação começou na necessidade de mercadorias, principalmente o sal. O Amazonas Marcondes tinha uma fazenda na região de Palmas, Garapuava, dependia muito de sal por gado. Então, o que acontecia? Esse sal era trazido por canoas, que carregava no Rio da Areia, vinha o sal até o Rio da Areia, e carregava no Rio da Areia essas canoas de 11 metros de comprimento, 1,10 metro de largura, só que tinha dificuldade virava, chovia. E Amazonas Marcondes foi estudar no Rio de Janeiro, mecânica, e viu a oportunidade de explorar a navegação no Rio Iguaçu. Voltando do Rio de Janeiro, depois dos seus estudos, comprou vapor cruzeiro, que veio de navio até Paranaguá, subiu de carroções até Curitiba e de trem até Porto Amazonas, onde foi montado e foi lançado no Rio, onde deu o pontapé inicial para a navegação no Rio Iguaçu. Nossa, uma história incrível. O vapor cruzeiro, como foi o primeiro vapor, o Amazonas Marcondes, a roda propulsora era laterais. E ele perdia muito espaço dentro. Então, depois seguiram outros. O próprio Amazonas Marcondes teve o vapor Putinga, teve outros vapores. E a roda já passou para a traseira, porque ela dava mais espaço dentro do convés do vapor, que levava 800 sacas de ervas. Né? Então, a melhoria que foi implantada nesse vapor, à medida que foi outros comerciantes, comprador de madeira, comprador de erva mata, na região aqui tinha 27 serrarias. Você imagine quanta madeira saiu daqui, quanta erva mata subia. E a necessidade de trazer a mercadoria que era combustível, alimento, roupa, tudo, né? Começou assim, o Amazonas Marcondes veio de volta do Rio de Janeiro, pediu a concessão ao governo da província, conseguiu a concessão, porque outros já tinham tentado, mas não tinham conseguido. E o Amazonas Marcondes foi positivo, conseguiu a concessão e começou aí o transporte fluvial no Rio Iguaçu, no Vale do Iguaçu, que é muito importante ressaltar que foi muito importante para toda essa nossa região, começando no Marco Zero, Porto Amazonas, o Porto Vitória, 348 quilômetros, essas vilas que se criaram na barranca do rio, foi tudo graças à navegação. Então, hoje nós vivemos muita navegação. Infelizmente o rio está sendo morto, né? Mas nós vivemos muita navegação com todas essas cidades ribeirinhas, todas essas vilas aí que tem, começando lá no Marco Zero, como eu já falei, Porto Amazonas, tem Vila Palmira, São Mateus, Felipe Schmidt, Irineópolis, e Porto União e Porto Vitória, né, que era o Porto Almeida. Até cartório tinha, né? Então você veja bem que era um movimento de madeira, de erva mate, é uma loucura, né? E aqui o porto era, nós vemos aí essas imagens hoje, tinha vezes que tinha 7, 8 vapor, que era diuturnamente, né? Dia e noite, então não tinha. E daí em fevereiro, 27 de fevereiro de 1915, os grandes empresários se reuniram e criaram a Lloyd Paranaense. Que deu, o que a Lloyd, aconteceu com a Lloyd? A Lloyd deu um subsídio melhor para os vapores maiores faziam a rota do Rio Iguaçu e os menores faziam nos rios menores, Rio Canoinhas, Rio Negro, Rio Timbó, Rio Putinga, porque os maiores não tinham como navegar, fazer volta, né? E deu mais regularidade nas viagens. A criação da Lloyd, então, os vapores saíam, você tinha regularidade nas viagens para os passageiros, porque todo mundo dependia do vapor para ir para o Curitiba voltar, né?
E como que eram as viagens nessa época? Como que eram as viagens de vapor? O meu sonho era ter viajado em vapor. Eu posso dizer o que o meu pai contava, né, das viagens. Então, a questão da alimentação com os marinheiros, como que eles dormiam. Os marinheiros, os caras que pegavam no pesado, na realidade, o quarto deles era embaixo da cozinha. Embaixo da cozinha. Porque se você for lá no casco de Peri, você vê, tem duas repartições. Tem a primeira repartição, onde acho que o pessoal dormia, e a segunda repartição, onde ficava o comando da roda que movia o vapor. Então, e quando era muito quente, eles dormiam em cima das sacarias, nas ervas. Né? O convés tinha lá 800 sacos de erva, eles dormiam em cima do saco de erva. Até meu próprio pai sempre contava que nas noites muito quentes era melhor dormir em cima do saco de erva que dormir na cama, fechado no quarto. Então é interessante tudo isso aí, é bacana essa parte aí da navegação. Comissão de Estudo e Melhoramento do Rio Iguaçu, que fazia a manutenção do rio, né? Então eles faziam o quê? Faziam de tudo. Tiravam tronco do leito, tiravam pedras, detonavam leito quando estava muito baixo, muito seco o leito, eles detonavam o lugar para tirar. Faziam os espigões, construíam os espigões de pedra, de taquara, né? Então, para levantar o leito do rio. A Comissão de Estudo e Melhoramento, e outra coisa, o rio foi dominado em quilômetro, então quilômetro zero lá, São Mateus é 163 na época, e depois o rio cortou muito, né? Então, tudo por quilômetro. Nós tínhamos lá as casas flutuantes, que era a moradia dos trabalhadores que faziam manutenção no rio. Essas casas eram trazidas por vapor no quilômetro, denominado quilômetro lá que estava com problema. Essa casa, o vapor largava ali, o pessoal ficava trabalhando, fazia limpeza, fazia roçadas, 5 metros de roçada na barranca do rio, né? E quando o outro subia, que já estava livre, levava essas casas para lá, de volta para Porto Amazonas. Então as casas flutuantes eram dos trabalhadores, né? A casa flutuante era o alojamento dos trabalhadores, né? Nós temos aí fotos, tem acho que umas 10 casas, mais de 10 casas, tem uma sendo revocada ali, muito bacana, que era o trabalho desse pessoal, era extenso, né? Então não tinha como trazer todo dia esse pessoal. Então vinha a casa flutuante, ficava ali, fazia o trabalho que tinha que fazer, voltava embora. A proposta era a manutenção do rio. Então o CR, que era a Comissão de Estudo e Melhoramento do Rio Iguaçu, que era responsável por isso aí. E eles tinham uma chata chamada Vivina, que eles faziam a inspeção, daí com essa chata, e o vapor Tupã, que eles usavam também para fazer as vistorias nesses espigões, nesses trabalhos, que era usado pelo pessoal do CR. Eu tenho fotos aí da casa do CR. Eu acho que existe a escala lá, existe a escala da casa da Comissão do Estudo. A escala ainda está lá. Está lá, a escala está lá ainda. O resto do que sobrou, né? Sim. Infelizmente, a navegação acabou e acabou tudo, né? O seu Nelson, como é mais conhecido, me falou também de como eram as comidas, como se obtinha lenha e sobre os passageiros e carros que eram transportados nos vapores. O principal prato do vapor era o charque. Por quê? Por causa da dificuldade de armazenamento, não tinha geladeira. Então, o charque aguentava meses, né? Sim. E a comida fresca, eles pegavam, por exemplo, frango, leitão, o próprio peixe eles pescavam, né? Porque tinha abundância no rio. E o frango, o porco, quando eles paravam num porto para pegar lenha, o vendedor de lenha normalmente tinha lá para vender para eles um pedaço de porco, um pedaço de frango, e era comido rapidamente para não tinha como armazenar, não existia geladeira, né? Então a comida principal era o charque e outra coisa, pela sustância. Os marinheiros dependiam de a comida com sustância, né? E o charque é uma comida com sustância. Daí era charque no feijão, charque no molho, charque socado na paçoca, né, que eles falavam. Paçoca era farinha, charque socado. O charque frito, que é muito gostoso. Então o charque era o prato, era o carro-chefe do vapor. Eles dividiam o charque em 3, né? Tinha a parte gorda, a parte mais ou menos gorda e a parte mais magra. A mais magra fazia paçoca. A comida típica dos marinheiros.
a lenha já estava cortada, nos vários lugares já tinha os lenheiros certo, então o vapor chegava, porque ele consumia muita lenha, as caldeiras consumiam muita lenha, né? Veja bem, o vapor subindo aí com o rio cheio, ele precisava muito vapor para mexer aquelas caldeiras, para mexer aquelas rodas, né? Então, eles paravam em vários portos, abastecia de lenha e já abastecia de alimentação, o que precisava, o que o pessoal vendia. E tinha lugar que não era só no porto, tinha lugar que eles paravam no lenheiro, o cara vendia lenha, ele tinha lá e cortava. Veja bem, nós tínhamos aqui em São Mateus, existia estudantes que estudavam em Curitiba que dependiam do vapor. Quando eles vinham para São Mateus, vinham de vapor e subiam de vapor. A família Pisato tinha o carro deles, uma Dodge 47, 49, 48, por aí, que nós temos uma foto aí de 1950, depois você vai ver. Eles colocavam o barco deles no vapor, lá em Porto Vitória, e subiam até Porto Amazonas, iam para Curitiba, iam para a praia, para fazer as compras deles, voltavam, colocavam o barco no vapor, voltavam com as mercadorias, com as compras, porque não existia estrada, dificuldade de estrada, né? Então o vapor era o caminho pelo rio, era o Rio Iguaçu, foi o caminho por um grande tempo. E por que parou a navegação? A navegação parou quando se uniu as estradas, né? A construção da ponte, né, findou a época da navegação, porque a rapidez, carregava um caminhão, hoje, no mesmo dia, ele estava lá, enquanto que o vapor levava, dependendo da condição do rio, seco ou muito cheio, de 40, 30 e poucas horas para subir, descarregar. Quando era seco demais, por exemplo, tinha lugar que o vapor roscava, tinha que descarregar, fazer baldeação, passar naquele lugar seco, o vapor passava para cima, carregar de volta. Então, a dificuldade foi a morosidade de tempo. E com os caminhões, a rapidez. Então, carregava um caminhão aqui hoje, por mais que a estrada não era asfaltada, mas no mesmo dia ele estava lá no destino, né, Curitiba, ou no outro lugar, né? E o vapor não, né? O vapor levava 40, 50 horas, dependendo da água do rio. Estava muito seco, muito cheio. O ciclo da navegação foi tão importante para Porto Amazonas que ele carrega em seu nome a homenagem ao homem que foi o pioneiro da navegação no Rio Iguaçu, o Coronel Amazonas de Araújo Marcondes. E o prédio que abriga a prefeitura foi construído no formato de um barco a vapor. O Iguaçu é um rio cheio de histórias e grandes amizades, e pessoas que amam estar aqui em suas águas, navegando nelas. Eu me chamo Josué Ribas e sempre gostamos de estar sempre na beira desse rio Iguaçu aí, que afinal de contas ele é uma das 7 maravilhas, né, que faz parte das cataratas do Iguaçu e uma das 7 maravilhas melhores do mundo, né, mais atrativa. Aqui nós consideramos o Rio Iguaçu aqui um berço da natureza, né, onde temos peixe, tem a mata ciliar, tem as cachoeiras para a turma pescar, tem meio de tudo, né? E também a diferença de há 50 anos atrás que hoje está sendo muito a poluição, né? Que mesmo assim, aonde você andar nessa beira do rio, hoje você encontra PET, encontra lixo, encontra isopor, encontra meio de tudo, né? E esse daí é uma parte que entristece a gente que vive no rio, né? Porque na hora que a gente está pescando ali, você está entretido na rolinha ali, você faz uma terapia que você esquece de tudo. Até que você tem um boleto para você pagar, você esquece da casa. É uma terapia muito rica que nós temos, é o nosso Rio Iguaçu, né? E tudo, a natureza, tudo que tem meio nos outros rios, o nosso tem aqui. Tem cachoeira, tem peral, tem mata, tem as abelhas, tem os passarinhos, né, que margeiam o rio, que vivem dessa natureza, né? E é um berço para tudo aqui. Meu nome é Raul Escarante, nascido aqui na cidade. Desde criança brincando no Iguaçu, tomando água do Iguaçu, era transparente, limpinho,
tempo dos vapores, nós íamos lá ver os vapores chegar, o vapor sair, conhecíamos o vapor pelos apitos que tinha, né? Então cada um tinha um diferenciado para não pensar que era sempre o mesmo. E pescar desde criança, uma pena que agora as coisas mudaram. Mudaram e olha, mudou para pior. É uma judiação que a gente encontra nesse Rio Iguaçu. É só dar uma subida no rio, um excesso um pouco mais de água lá para cima, para ver o que descem aqui. Não passa um minuto sem estar descendo garrafa, isopor, tênis, cabeça de boneca, tudo, 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 tudo. Eu não sei por que eles estão fazendo do Iguaçu um pinico, pô. E não é o povo de Porto Amazonas, porque aqui o pessoal tem consciência. É lá de cima que nós falamos, é Contenda, Araucária, Bolsa Nova, Curitiba, né? Se o pessoal não se conscientizar, vai morrer esse rio. Já está meia boca e vai morrer. E não adianta os caras dizerem, vamos fazer acontecer e ficar no papel. Então é uma pena que está acontecendo, que nós temos tudo. O rio é bonito, está atraindo bastante gente, é piscoso, está criando peixe porque eles são teimosos de sobreviver nessa poluição, mas sobrevivem. Lá em cima, o pessoal ajudar nós, aqui nós fazemos nossa parte. Cada 3 meses fazemos limpeza do rio, tiramos quantidades enormes de porcaria que eles jogam, né? E vamos ver, eu já estou bem velho para poder fazer alguma coisa a mais que eu fazia ontem, mas quantas árvores na beira do rio nós plantamos, criamos muitas árvores de fruta, para os pássaros, para isso, para aquilo, então estamos fazendo nossa parte. E não queria morrer sem ver esse rio mais limpo do que agora, mas tenho esperança que vai dar certo. E estamos aí fazendo o que precisar de ajuda para a manutenção do rio, a gente faz. Então tá bom. Eu me chamo Eloy Padilha, eu sou nascido e criado praticamente às margens do Rio Iguaçu, porque nós morávamos, junto com meus pais, meus parentes, nós morávamos na região que hoje eu chamo da área dos Alagados, que é a área de baixo de Porto Amazonas, a parte mais baixa de Porto Amazonas, aonde nós morávamos. Então, quando dava muita chuva, a primeira casa a ser atingida pela enchente era a casa dos meus pais, de meus tios e meus avós. Nós morávamos num recanto onde morava toda a família Padilha. E então eu praticamente me criei brincando, nadando, pescando, enfrentando a maremoto que fazia as rodas dos vapores. Nós pulávamos na água para encontrar a maremoto da onda que o vapor fazia. Nós pulávamos no muro do Bétega para encontrar a onda lá quase no meio do rio. Para nós era uma festa verdadeira fazer esse tipo de malandragem, porque nossos pais não concordavam com aquilo que a gente fazia. Nós estávamos enfrentando, correndo perigo, era muito perigoso. Muitos marinheiros que eram veteranos, experientes, trabalhando na margem do rio, trabalhando no convés das lanchas, no convés dos vapores, corriam risco e vários deles pereceram no Rio Iguaçu. Então nossos pais tinham uma preocupação muito grande. Mas nós éramos crianças praticamente, aí até os 10 anos, 11, 12 anos, nós burlávamos a vigilância de nossos pais, principalmente das mães, porque os pais estavam trabalhando.
Muitas vezes o rio nos lembra de sua imponência, mostrando sua força e a importância da sua preservação. Essas imagens são da última enchente que aconteceu na região de Porto Amazonas no ano de 2023.